Essa é a aula número 19 do curso Operações Fundamentais. Hoje nós vamos trabalhar com um pouco da definição formal de potência. Bom, nessa videoaula você vai testemunhar um pouco de quanto é importante escolher uma boa operação. Acontece muito na matemática e na física que uma determinada operação matemática se repete em várias partes ou em várias teorias. Então os matemáticos e os físicos, quando enxergam essas operações que se repetem muito, eles tentam criar uma notação para ela, uma notação que tenha propriedades interessantes. E vocês vão poder testemunhar um pouco disso hoje, certo? Bom, a notação que eu vou criar é a notação de um produto consecutivo, que denominaremos de potência. Por exemplo, se eu pegar o número 5 e multiplicar por ele mesmo, no lugar de dizer que é 5 vezes 5, podemos criar uma nova notação para isso. Estamos multiplicando quem? O 5. E quantas vezes estamos multiplicando ele por ele mesmo? 2 vezes. Então podemos colocar um 2 aqui. Veja bem que eu estou criando. Não foi que saiu de nenhum cálculo, eu estou criando essa notação, certo? Aí você pode pensar, isso serve para alguma coisa? Vamos mostrar que serve. Então vamos para um próximo exemplo. Por exemplo, 7 vezes 7 vezes 7. Eu estou multiplicando quem? 7. Então vou chamar ele de base. E quantas vezes eu estou multiplicando 7? 3 vezes. Então vou chamar de expoente. Então quem é a base? É o número que eu multiplico várias e várias vezes, por ele mesmo no caso. Então é chamado de base. E quem é o expoente? É quantas vezes eu multiplico este número por ele mesmo. Então, nós temos uma base e um expoente. Vamos, por exemplo, para o próximo número, o 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, quem é a minha base? É o 3, já que é ele que eu estou multiplicando por ele mesmo. E quem é meu expoente? É o 4, porque eu estou multiplicando ele por ele mesmo 4 vezes. E, por fim, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Minha base é o 2, já que é o 2 que eu estou multiplicando por 2 várias vezes. E meu expoente é o 5, já que eu estou multiplicando 2 por 2 5 vezes. 2, 3, 4, 5. Então, nós estamos criando uma nova maneira de escrever uma multiplicação seguida. E daremos o nome disso de potência. Então, isso aqui é uma potência. Obviamente, isso existe uma definição formal, né? Eu apresentei e eu vou apresentar agora a definição formal. Então, nós temos que, formalmente, o que é uma potência? Nós temos A elevado a N, certo? Onde A elevado a N é equivalente a A vezes A vezes A, vezes quantos A's eu quiser, por isso que eu vou botar 3 pontinhos para não escrever tudo, N vezes. Perceba que essa maneira que é bem formal e parece ser bem mais complicada, na verdade é exatamente o que acabamos de escrever. Nesse primeiro caso, quem é N? N é 2, já que é o expoente que está aparecendo. Nesse segundo caso, quem é N? N é 3. No terceiro caso, N é 4. E no quarto caso, N é 5. Ok? Então, é exatamente o que nós trabalhamos. Só que de uma maneira formal, certo? Por que de uma maneira formal? Porque vocês vão ver em próximos vídeos que essa maneira formal, ela dá para desenvolver várias propriedades que eu vou apresentar a vocês. E vou demonstrá-las também. Então, para quem gosta de um pouco mais de matemática, vai gostar muito das demonstrações. Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouco para relacionar uma potência com um número inteiro, certo? Então, por exemplo, eu quero saber a que número inteiro 5 elevado ao cubo equivale. Então, eu tenho 5 elevado ao cubo e quero saber que número inteiro ele equivale. É fácil.
é 5 vezes 5 vezes 5. Quanto é 5 vezes 5? 25. Então fica 25 vezes 5, que dá 125. Vamos para o exemplo 2. Então, 125 equivale a 5 ao cubo. Exemplo 2. No exemplo 2, nós queremos determinar o valor de 7 à quarta. 7 à quarta é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Aí, se você parar um pouco para pensar, 7 vezes 7, 49, e 7 vezes 7, 49. Então, na verdade, fica 49 vezes 49. E agora vamos fazer isso aqui, ao lado. 9 vezes 9, 81. Então, sobra um 8, certo? 4 vezes 9, 36. 36 mais 8, 44, não é isso? 4 vezes 9, 36, sobe 3. E 4 vezes 4, 16. Só que com 3 que subiu, 17. Não, com 3 que subiu, 16, 19, desculpe. 19. Então agora eu somo 1, 4 mais 5, 10, sobe 1. Aqui fica 5 mais 9, 14, sobe 1 e 2. Então, 7 à quarta equivale a 2.401. Vamos agora para o terceiro exemplo. Então, no terceiro exemplo, nós vamos ter 0,4 elevado ao quadrado. Então, já sabemos que é 0,4 vezes 0,4. Perceba, já que o expoente é 2, é ele vezes ele mesmo, né? Então, aqui, 0,4 vezes 0,4 dá 16. Duas casas decimais, então 0,16. Bom, se tiver dúvida como fazer isso, olhe a aula sobre multiplicação de números decimais. Então, agora vamos para o exemplo 5. Exemplo 4. Eu tenho algum problema com esses números de exercício. Eu sempre confundo eles. Eu não sei não o que é isso. Então, vamos lá para o exemplo 4. 1,3 elevado à quinta. Então, isso vai dar uma coisa bem trabalhosinha, né? Então, vamos lá. 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, chegou. Bom, então vamos fazer o seguinte, para facilitar a vida. Vamos pegar 1,3 e multiplicar por 1,3. Então tem 2 aqui e já facilita um pouco a vida, né? Ou não. Mas na verdade facilita. Então vamos lá. 1,3 vezes 1,3. Então dá 9, 3, 3, 1. E quando eu somo, 9, 6, 1. Duas casas. Então isso aqui é 1,69. Isso aqui é 1,69 também. Então vai ficar 1,69 vezes 1,69 vezes 1,3. Então 1,69 vezes 1,69. Então vamos lá. 9 vezes 9, 81. Sobe 8. 9 vezes 6, 54. 54 mais 8, 62. Não é isso? Então sobe 6. 9 vezes 1, 9. Mais 6, 15. E agora vamos para o 6. 6 vezes 9, 54. Sobe 5. 6 vezes 6, 36. Mais 5, 41. Sobe 4. 6 vezes 1, 6. Mais 4, 10. E multiplicar por 1 é uma beleza, né? Então, 9,
6, 1. E agora eu somo. Então vai ficar 1, 6, 15, sobe 1, 8 e 2. E 4 casas, 2 e 2. Então, na verdade, nós temos 2,8561 vezes 1,3. Levantar um pouco aqui. Então, só falta resolver essa pequena multiplicação. Então, nós vamos ter 3 vezes 1, 3. 3 vezes 6, 18, que sobe 1. 3 vezes 5, 15, com mais 1, 16. Sobe 1. 3 vezes 8, 24. Mais 1, 25. Sobe 2. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. E agora 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 2, 2. Eu vou somar 3, 9. Aqui 12 sobe 1. 10 com 1, 11. Sobe 1. 16 com 1, 17. Sobe 1. E 3. Tem uma casa em cima e 4 casas. Uma casa embaixo e 4 casas em cima. Totalizando 5. Então 2, 5. Então o resultado que eu estou procurando é 3,71293. Obviamente, não é para isso que serve a potência, para você estar calculando. Eu só estou querendo que você se acostume com o significado dela, ok? Mas você não vai precisar estar calculando ela sempre não. Porque ela foi criada exatamente para simplificar. Então não tem sentido eu estar multiplicando e multiplicando. Isso não é simplificação. Mas novamente isso foi para você se acostumar ao que ela é, ok? Então, bom, aí você pode estar se perguntando, e se o número for negativo? A base for um número negativo? Então a gente vai desenvolver uma regra bem interessante aqui, certo? Então vamos para o exemplo 5. No exemplo 5, queremos saber mais ou menos como é menos 4 elevado ao quadrado. Se você parar um pouco para pensar, é menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4, 16. E como os sinais são iguais, positivo. Oxe, que interessante, não é? Então deu positivo. Então vamos agora determinar quem é menos 5 à quarta, por exemplo. Então exemplo 6. Quem é o valor de menos 5 elevado à quarta? Nada mais é que menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Então, vou separando um pouco para pensar. Menos 5 vezes menos 5 dá 25, positivo, porque são sinais iguais. E menos 5 vezes menos 5 dá 25, positivo também. E 25 vezes 25, se você fizer a conta, dá 625. Isso é muito, muito interessante. Ok? Bom, uma coisa também que eu quero mostrar a vocês, só um recadinho aqui, então uma observação. Menos 5 à quarta é muito diferente de menos 5 com 5 elevado a 4. Porque aqui a gente já viu que é 625. Aqui é como se fosse menos 1 vezes 5 à quarta. Então daria menos 625. Então cuidado, porque quando eu tiver com o expoente com sinal dentro, acontece esse tipo de coisa. Fica positivo se for par, a gente vai ver isso logo logo. E aqui não aconteceu, ficou negativo. Então preste bastante atenção, ok? Muita atenção mesmo. Vamos agora para o exemplo 7. Aí, vocês estão percebendo uma coisa? Nos dois casos deu positivo. Será que não existe uma regra não? Perceba que tanto no primeiro o expoente é par, quanto no segundo o expoente também é par. Então tá bom, David. Então você está querendo me dizer que sempre quando o expoente for par, dá positivo.
Então vamos ver se eu consigo encontrar algum expoente ímpar que dá positivo. Senão minha regra sumiu, né? Não serve para nada. E você não vai conseguir encontrar esse número. Então vamos pegar menos 4 e elevar o número ímpar. 3, por exemplo. Então isso dá menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Vocês perceberam que eu não coloquei o pontinho, que normalmente eu coloco. Mas eu acho que já está na hora de vocês também não utilizarem tanto. Porque quando estão juntos parênteses assim, já indicam multiplicação, ok? Então, menos 4 vezes menos 4, a gente já sabe que dá 16 positivo, pois os sinais são iguais. Então fica 16 vezes menos 4. Bom, 4 vezes 10, 40, e 4 vezes 6, 24. Então dá 64. Só que com sinal negativo, certo? Por quê? Porque sinal positivo com negativo, negativo. Então, que coisa legal. Foi um número ímpar, não um par, e deu negativo. Então parece que minha regra que eu falei há um pouco tempo atrás, que cujos expoentes são pares, é sempre positivo, continua valendo. Então vamos lá. Exemplo 8. No exemplo 8, nós temos algo bem interessante também. Vamos pegar o menos 5 e elevar ao cubo. É menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Continua sendo ao cubo, certo? Para mostrar que não tem... Não é porque for o 4 que ele tem alguma coisa especial. Não tem nada especial no 4. Menos 5 vezes menos 5 dá 25 positivo, porque são sinais iguais. E aqui fica 25 vezes menos 5. Como os sinais são diferentes, dá negativo e 125. Olha, duas vezes número ímpar, mas foi o mesmo, né? Então já era esperado que isso acontecesse. Agora vamos para o exemplo 8, 9. Vou botar um número diferente, ímpar. Vamos botar menos 6 elevado à quinta, ok? Então vamos lá, menos 6 elevado à quinta é quem? Menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6. Bom, com certeza 6 vezes 6 é 36, né? Positivo, pois sinais iguais. 6 vezes 6, 36 de novo. Então fica 36 vezes 36 vezes menos 6. Fazer aqui 36 vezes 36. 6 vezes 6, 36, sobe 3. 3 vezes 6, 18. Com mais 3, 21. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 3, 9. Com mais 1, 10. Então agora eu somo. 6, 9, 2, 1. Então isso fica positivo, porque positivo com positivo dá positivo. Na multiplicação, né? 1296 vezes menos 6. Novamente, não estou botando ponto, que eu quero que vocês se acostumem a deixar de utilizar esse pontinho, tá bom? Então, 1296 vezes 6. A gente já sabe que dá negativo o resultado, pois são sinais diferentes. 6 vezes 6, 36 sobe 3. 6 vezes 9, 54. 54 mais 7, mais 3, 57. Sobe 5. 6 vezes 2, 12. Com mais 5, 17. Sobe 1. E 6 vezes 1, 6. Com mais 1, 7. Então dá menos 7.776. Bom, como fizemos 3 com números ímpares, nada mais justo fazer mais um com número ímpar, né? Então vamos para o exemplo 10. No exemplo 10, queremos saber quem é menos 6 elevado à sexta, certo? Então vai ser menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6. 6 menos 6 menos 6 vezes menos 6. Deu 5, agora não foi vezes menos 6, que deu 6. Eita, deixa eu apagar aqui. Minha nossa, que desastre. Então agora nós podemos pensar o seguinte. 6 à quinta, que é isso tudo aqui, né?
deu esse pequeno valor. Dá menos 7.776. Então só basta multiplicar por 6 agora, né? Então a gente já sabe que vai dar positivo, menos com menos mais. E vai ficar 7.776 vezes 6. 6 vezes 6, 36, sobe 3. 6 vezes 7, 42, com mais 3, 45. 6 vezes 7, 42, com mais 4, 46. E 6 vezes 7, 42, com mais 4, 46 de novo. Então, nós temos que 6 à sexta é 46.656. E mais uma vez, perceba que é bem diferente. Vou até botar de vermelho aqui essa vez, para dar um destaque bem grande. Perceba que menos 6 à sexta é diferente de menos 6 elevado a 6, certo? Menos 6, o 6 elevado a 6. Porque aqui vai dar positivo e aqui vai dar negativo, certo? Perceba isso, é muito diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque como eu estou acostumado a dar aula já particular, acontece muito dos alunos se confundirem com isso. Então, veja bem, nesses exemplos, a gente viu que sempre quando estava com expoente par, veja, par e par, o resultado era sempre positivo. E quando estava com expoente ímpar, e era uma base negativa, né, óbvio, o resultado era sempre negativo. Então, de maneira geral, a gente pode dizer o seguinte. Se eu tenho se eu tenho, por exemplo, menos A elevado a N, onde N, deixa eu botar de outra cor, certo? Porque o vermelho eu estou usando aqui. Se eu tenho menos A elevado a N com N par, temos que menos A elevado a N é igual a elevado a N, ou seja, fica positivo. Simplesmente é isso que está querendo dizer aqui. Só que eu estou formalizando. Então, de maneira simples, isso significa o quê? Qualquer número elevado a expoente par é um número positivo. Bom, ótimo. Agora veja bem. E se eu tiver elevado a n, como era aqui em cima, só que com n ímpar? Então a gente viu nos nossos exemplos que isso é a mesma coisa que o negativo do a elevado a n. Então fica menos a elevado a n é igual a menos a elevado a n, certo? Ou seja, em palavras significa um número negativo elevado a expoente ímpar continua sendo um número negativo. Então a gente vai utilizar essas coisas nos nossos exercícios, certo? Então vamos lá para mais uma questão. Agora vamos falar um pouco de frações, né? Ok? Então vamos falar um pouco de frações. Que exemplo é esse? Exemplo 10, vamos para o exemplo 11. No exemplo 11, nós queremos saber quem é 1 sobre 2 elevado ao quadrado.
Por definição, isso seria 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. 1 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Então, multiplicação de fração a gente já sabe, cima por cima e baixo por baixo. Então, fica 1 vezes 1 sobre 2 vezes 2. Então, de maneira geral, 1 vezes 1 é 1 ao quadrado e 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, certo? Que é a mesma coisa que 1 quarto, só... Mas isso aqui é bem interessante, que eu estou mostrando. Por quê? Porque é como se eu ficasse o numerador ao quadrado e o denominador ao quadrado também. Ok? Vamos para o exemplo 12. No exemplo 12, nós temos menos 3 sobre 5 elevado ao cubo. A gente já sabe que isso é menos 3 quintos vezes menos 3 quintos vezes menos 3 quintos. A gente sabe que é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, né? Fica menos 3 ao cubo. Sobre 5 vezes 5 vezes 5, que fica 5 ao cubo. Então, menos 3 ao cubo, a gente já sabe quanto é. Dá menos 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 9, 27. E 5 ao cubo, 125. Perceba que continuou negativo, mesmo nas frações, viu? Bom, e por que aqui ficou negativo? Porque lembrando, como aqui é ímpar, eu já sei que o resultado é negativo. Eu nem preciso colocar o sinal. Agora lembrando, isso é só válido se a base for negativa, né? Uma base positiva elevada a qualquer número, ela sempre é positiva. Então, vamos para o exemplo. E perceba mais uma vez que ficou como se fosse menos 3 elevado ao cubo e 5 elevado ao cubo. Beleza? Que na verdade é a regra que a gente vai expressar daqui a pouco. Mas vamos testar várias vezes isso. Exemplo 13. No exemplo 13 nós temos menos 4 elevado a menos 4 sobre 7 elevado à quarta. Bom, nem vou resolver matematicamente essa, assim, numericamente, porque ela não tem muito interesse não, certo? Mas vamos lá. Então vai ficar menos 4 sétimos vezes menos 4 sétimos vezes menos 4 sétimos vezes menos 4 sétimos. A gente já sabe que acima por cima e embaixo vezes baixo, então fica menos 4 vezes 4, vezes ele mesmo, 4 vezes, então fica o expoente 4. E o 7 vezes 7, 4 vezes, 7 é a quarta. Ou seja, é só elevar o numerador e o denominador. É isso que nossos exemplos estão mostrando. E aí você pode fazer tranquilamente isso. Vamos para o exemplo. Então já podemos mostrar a regra, né? Então a regra que acabamos de mostrar é... Então veja que isso é uma definição. Essa aula a gente está aprendendo muito sobre esse mundo ainda. Na próxima aula é mais matemática mesmo, certo? Então nós temos o seguinte. Se eu tenho um tipo A sobre B elevado a N, como a gente viu, é só elevar A a N e só elevar B a N também. Ou seja, o numerador fica elevado ao expoente e o denominador também. Perceba que está muito compatível com esses exemplos que acabamos de ver. Tudo bem? E só a título de interesse, se você quiser saber, faça aí suas contas. Isso dá 256 positivo, já que aqui é par, sobre 2.401, tá bom? Então essa é a nossa regra, bem interessante. Então a gente vai utilizar ela direto, sem estar fazendo essas coisas, no próximo exemplo. Então, exemplo 14. No exemplo 14, nós temos que determinar quem é menos 2 terços a quinta. Então eu já sei que isso é negativo, pois o expoente é ímpar. Então vai ficar menos 2 elevado à quinta sobre 3 elevado à quinta. Bom, vamos determinar quanto é 2 à quinta aqui, certo? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. E 2 vezes 16, 32. Então aqui fica 32, negativo, sobre e 3 à quinta. Então fica 3 vezes 3 vezes 3,
vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. E 3 vezes 81, 243. É. Então fica 243 aqui. Beleza? Então esse é o valor. Vamos para o exemplo 15. Então no exemplo 15, nós temos que determinar quem é 7 sextos ao cubo. Olha, mais uma vez, eu quero mostrar isso, certo? Isso é muito diferente de 7 ao cubo sobre 6. Perceba que aqui é o 7 apenas que está elevado ao cubo. Mas aqui não é só mais o 7, é o 7 sobre 6 que está elevado ao cubo. São coisas bastante diferentes. Só avisando também que eu já vi gente se confundindo com isso. Então fica 7 ao cubo sobre 6 ao cubo. 7 ao cubo é 7 vezes 7, que é 49, vezes 7. E 6 ao cubo é 6 vezes 6, que é 36, vezes 6. Então vamos lá, 49 vezes 7. Então 9 vezes 7, 63, sobe 6. 7 vezes 4, 28. 28 mais 6, 34. Não é isso? Então fica no numerador 343. E no denominador fica 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Sobe 3. 3 vezes 6, 18. Com mais 3, 21. Então sobe 216. Bom. Então já vimos duas propriedades, né? Precisamos apenas ver mais uma, ok? Para a aula de hoje terminar. Então vamos tentar estudar quem seria, vou pegar um exemplo 16 aqui. Quem seria 2 vezes 3 ao quadrado? Bom, pense comigo, isso seria 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. Como a multiplicação, a ordem que eu multiplico não importa, seria 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, certo? 2 vezes 2 a gente já sabe que é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Veja que incrível, é como se eu estivesse elevando o primeiro e elevando o segundo. Bom, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, ok? 2 ao quadrado é 4, e 3 ao quadrado é 9, e 4 vezes 9 é 36, ok? Mas o interessante aqui não é saber o valor numérico, é saber essa expressão aqui, ó, que foi o primeiro ao quadrado vezes o segundo ao quadrado. Vamos testar isso com outros expoentes? Vamos para o exemplo 17. No exemplo 17, nós temos 5 vezes 4 elevado ao cubo. Bom, isso é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 5 vezes 4 vezes 5 vezes 4. Como, mais uma vez, a multiplicação, a ordem não importa, isso é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Eu só estou botando esses parênteses aqui para separar, certo? Não tem nenhum significado especial, não. Então, 5 ao cubo, porque é 5 vezes 5 vezes 5, vezes 4 ao cubo, ok? Bom, se você fizer essa multiplicação, vamos fazer, né? 5 ao cubo a gente já viu quanto era nos outros exemplos. É 125. E 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16, 64, não é isso? É isso mesmo. Agora, falta só multiplicar 125 por 64, que quando você fizer, vai ser equivalente a 8.000. Então, esse é o resultado, certo? Então, agora, você já deve ter entendido que, quando eu tiver, vou até anotar que isso é uma regra. Nos dois exemplos, a gente pode enxergar bastante isso. Se eu tiver A vezes B
elevado a n. Tá vendo como a gente tinha nesses dois casos? Aqui A era 2 e aqui B 3. E aqui A 5 e aqui B 4. Era muito simples proceder nisso. É A elevado a n. Veja que aqui ficou 2 ao quadrado, já que n é 2. E aqui ficou 5 ao cubo, já que n era 3. Então, tá bem compatível, né? Vezes B elevado a n. Mas veja que eu não estou dizendo isso, assim, de cara. Se a gente fez as continhas e mostrou mostrou com exemplos que funciona, certo? Bom, então vamos só fazer alguns exemplos já aplicando a regra, sem estar recorrendo a isso o tempo todo. Então, exemplo 18. No exemplo 18... Não, 18 eu acabei de fazer, não foi? Acho que é porque eu botei... Não, mas vamos lá, né? Exemplo 18. Quanto seria menos 2 vezes 3 elevado ao cubo? Usando as nossas propriedades, óbvio. Que é um vezes, certo? Não confunda com menos. Então, isso é menos 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Já que é o primeiro elevado ao cubo e o segundo elevado ao cubo. Isso aqui dá negativo, pois o expoente é ímpar. E 2 ao cubo é 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, que dá 8. Vezes e 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Então aqui só basta fazer 27 vezes 8. 8 vezes 7, 56, sobe 5. 8 vezes 2, 16, com mais 4, 21. Então aqui dá menos 216. Por que menos? Porque, ó, negativo aqui, ok? Vamos agora para o exemplo 19. No exemplo 19, nós temos 1/3 vezes 2/5 elevado ao cubo. Vamos usar a nossa propriedade, né? Isso fica 1/3 elevado ao cubo vezes 2/5 elevado ao cubo. Ou seja, é o primeiro elevado ao cubo e o segundo também elevado ao cubo. Pronto, e o Chornal agora está reconhecendo formas estranhas. Bom, então agora vai ficar 1 ao cubo, como a gente já viu, né? 1 sobre 3 ao cubo, 27, vezes, porque é cima ao cubo e de baixo ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, 8. E 5 ao cubo, 125. Aí, ó, que beleza, né? 1 vezes 8, 8. E agora precisamos apenas calcular quem é 125 vezes 27. 7 vezes 5, 35. 2 vezes 7, 14. 14 com 3, 17. 7 vezes 1, 7, com mais 1, 8. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E 2 vezes 1, 2. E agora a gente soma. 5, 7. Aqui dá 13, né? Sobe 1, 3. Dá esse singelo número, ok? 3.375. E por último, o nosso exemplo 20. Vou fechar com chave de ouro. Vamos botar o número decimal. Então vai ficar 0,5 vezes 1,2 elevado ao quadrado. A gente já sabe que isso é o primeiro elevado ao quadrado vezes o segundo também elevado ao quadrado, já que o expoente é 2. Quando você fizer 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. E 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. Certo? Agora vamos fazer isso aqui. Então perceba que no início eu fazia quase todas as contas, né? Agora eu já estou dando um pouco mais de liberdade para você. Então dê pausa no vídeo, tente fazer as multiplicações. Isso vai contribuir bastante para a sua formação. 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 5, 20, mais 2, 22, sobe 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 1, 2. E 0 vezes qualquer coisa, 0, né? Então, 0, 10, sobe 1. Aí fica 8 mais 8, 16, sobe 1. E 3. E
4 casas. Então tem que ser assim, para dar 4, né? Então esse resultado é 0,36. Bom, então essa foi a nossa primeira aula sobre as potências. Outras virão e trabalharemos outras propriedades das potências. Mas acho que ficou claro as 3 propriedades que trabalhamos hoje. Primeiro, trabalhamos a definição de potência. Aí trabalhamos quando o expoente é par e ímpar, em um número negativo, a base é negativa. Trabalhamos as difrações, potências de frações, trabalhamos a potência de produto, ok? Então, se você gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe, porque você deve conhecer vários amigos que também devem ter essas dúvidas. Então, o conhecimento deve ser compartilhado. Bom, nós também temos o site, que é o site do Físico Matemática. Lá você encontra toda a lista de vídeos organizada, outros módulos, quando tiver, né, que ainda só tem operações fundamentais, e encontra, muito legal isso, nossas listas de exercícios sobre as aulas. Que além dessas listas, também tem como você fazer essas listas, se você não entendeu ainda uma questão ou outra, tá bom? Então, obrigado e valeu pela próxima. Até a próxima, quer dizer.